Deus é bom. 29/4/2025. Hoje, 19h30, lá no Ministério Palavra da Fé, estará conosco nossa irmã Alice Maciel. A ordem é para marchar. Aleluia. Glória a Deus. Acorda, povo de Deus. Hoje, terça-feira, terça-fé. Já tem gente entrando ali. Janaína Santos, lá no Parque 18 de Maio. Dia de paz, dia de bênção, Janaína. Glória a Deus. Será que vai ficar vendo agora? Aleluia. Glória a Deus. Nossa irmã Severina Lira, Deus abençoe. Hoje é Deus é bom em todo tempo. Coloca aí. Deus é bom em todo tempo. Maria de Fátima está assistindo. Deus abençoe, irmã Maria. Severina Lira. Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus. Carlene, Deus abençoe. Anderson Andrade, Deus abençoe. Silene, Deus abençoe, minha irmã. Gilda Almena, Nilda, Ivanildo, Zéza, Deus é bom em todo tempo. Dia de bênção. Glória a Deus. Fatinha, Deus abençoe, Fatinha. Deus é bom em todo tempo. Naldinho, Érica. João Cleones, lá na Paraíba. Pá, João Cleones, como é que você tá? Deus é bom. Juscelia Silva, Deus abençoe. Deus é bom. José Marques, irmã Ivanalda. Deus é bom. Dia de paz. Edilene Santana, Deus abençoe. Vilma Maria. Vamos colocar aí, gente. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Com o Quando pastor for André colocar, Lopes. tem como dizer assim, né? Quem vai estar conosco hoje? Aí vamos colocar. Tem como estar? Pode ir? Deus é bom. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia. Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo, Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é terça-feira, terça-fé. Esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrarmos. Aleluia. E quero fazer um convite, né, antecipado. Hoje, 19h30, lá no Ministério Palavra da Fé. Estará conosco quem, Jana? A cantora Alice Maciel. Alice Maciel. Tem como colocar aí, irmão? Um pouquinho da nossa irmã vai estar conosco hoje, lá no Ministério Palavras da Fé, palavras que geram vida. E eu creio naquilo que ela fala, a ordem é para marchar. Hoje é uma noite de festa, uma noite de alegria. Hoje é uma noite de romper com o natural e viver o sobrenatural de Deus. Possamos estar ali, né, adorando, bendizendo, exaltando aquele que vive e reina para todos sempre. E eu quero também fazer uma ressalva. Veja, nós não teremos salinha para as crianças. Departamento infantil nós não teremos hoje. Então, deixe sua criança com seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, sua tia, sua vizinha. Nós não teremos espaço e não iremos abrir as salinhas. Não teremos departamento infantil hoje à noite. Então, você que deseja estar conosco lá no Ministério Palavra da Fé, eu creio que a festa vai ser grande, vai ser muita gente. Então, nós não teremos como atender para ficar com alguma criança. O nosso departamento infantil será fechado nesta terça-feira. Mas quarta-feira estaremos abertos. Então, hoje à noite, 19h30, Alice Maciel estará conosco, louvando, adorando, bendizendo ao nome do Senhor, declarando, a ordem é para marchar. E nisto, amados, eu quero que você declare aquilo que a Bíblia diz, no Salmo 107, verso 20, a palavra do Senhor diz assim, enviou sua palavra e os sarou daquilo que era mortal, daquilo que era a sua destruição. E eu queria que você declarasse, diga assim,
Eu sou santificado em Cristo. Eu sou santificado em Cristo. Diga, eu sou a luz do mundo Eu sou a luz do mundo. e o sal da terra. E o sal da terra. Eu sou um adorador. Eu sou um adorador. Eu sou um semeador. Eu sou um semeador. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou morada de Deus no Espírito. Eu sou morada de Deus no Espírito. Eu sou templo Eu sou e templo morada e morada do Espírito Santo. do Espírito Santo. Eu sou livre Eu sou livre da doença, da doença, da miséria da e miséria de toda maldição. e de toda maldição. Eu sou livre Eu sou livre da condenação do pecado. da condenação do pecado. Eu sou livre Eu sou livre do domínio das trevas do domínio das e trevas. fui transportado E fui transportado para o reino da luz. para o reino da luz. Eu sou curado Eu sou curado pelas pisaduras de pelas Jesus. pisaduras de Jesus. Eu sou guardado Eu sou guardado pelos anjos do Senhor. pelos anjos do Senhor. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou próspero. Eu sou próspero. Eu sou curado. Eu sou curado. Eu sou sarado. Eu sou sarado. E eu sou salvo. E eu sou salvo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Essas são as nossas confissões dessa terça-feira. E eu quero que você possa ligar nesse momento teu pensamento no céu. Aumenta o volume do rádio. E vamos orar a Deus para que o Senhor possa, nesta manhã, trazer discernimento, sabedoria. Que o Senhor possa trazer luz, efatá sobre os teus ouvidos. Que a tua mente seja transformada através dessa palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Momento de oração. Senhor Deus, te apresento esse dia. Declaramos uma unção de paz, alegria, renovo Glória na a Deus. vida do teu povo. Em nome de Nos Jesus. cobre com teu sangue, nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Aleluia. Usa teu filho para a Tem tua misericórdia honra, de para mim, a Senhor tua Jesus. glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 29/4/2025, Deus tem uma palavra para você. Eu quero trazer para vocês, em Mateus, capítulo 18, verso 19, e o verso 20 também. Em verdade, também lhe digo, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. O verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amados, vou falar sobre concordância. Você já imaginou que muitos lares, muitos casamentos estão passando por grandes dificuldades porque não tem união? E por não ter união, Deus não tem como ordenar a bênção. Porque na unidade, Deus ordena a bênção. Você já imaginou que nesse momento, quantas casas, famílias, pai brigado com filho, filho brigado com os pais, marido brigado com a esposa, esposa com raiva do marido, com raiva dos parentes. E eu quero trazer para vocês algo que o inimigo tem levantado contra as vidas, para que haja desarmonia, que haja raiz de amargura, que haja indiferença. O texto bíblico que eu vou ler agora é uma tapa, né, no rosto de muitas pessoas que dizem que servem a Deus, que creem em Deus, que servem a Jesus, que é morada com o Espírito Santo, mas anda em desarmonia, em desacordo com a palavra de Deus. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida, agindo assim, as orações de vocês serão interrompidas. O que é graça? Favor não merecedor. Veja que quando eu, como marido, honro a minha esposa,
as minhas orações, elas são atendidas, elas são ouvidas, respondidas. Veja que a mulher, ela faz parte da graça da vida. É como a Bíblia diz lá em Romanos, que nós temos o espírito da lei e da vida. Se nós temos o espírito da lei e da vida para que nossos corpos mortais sejam vivificados, imagine agora numa união entre marido, esposa e vice-versa. Se eles andam em unidade, eu sei que aí na rádio você não vai ver, mas quem está me vendo pelo Facebook, é quando um casal pegam as mãos e entram em um só pensamento com os céus. Estão ligando os dois ao que está no céu, na terra. Agora imagine quando somos uma só carne e estamos andando em divisão, dissensão, contenda, discórdia, porfia, inimizade, na maledicência, aonde o marido conta seus defeitos para todo mundo da sua esposa e o pior, sua esposa conta seus defeitos também para todo mundo do seu marido. E nisto, a desavença, a forma comum do lar, sem discernimento, vai trazer uma forma de ira, contenda, raiz de amargura. Escute bem o que eu vou falar nessa manhã. Pessoas que andam dessa maneira, suas orações não são atendidas. Aí você pode estar dizendo, por isso que eu peço, nada recebo. Porque a Bíblia diz que se nós pedirmos alguma coisa crendo, já recebemos, isso será feito. Mas o que é que tem como empecilho nas nossas orações? É o que a Bíblia está dizendo. Quando nós não damos honra à nossa esposa, quando a esposa não honra o seu marido. Hoje existe uma forma de independência, aquela forma de dependência acabou, né? Agora, independência é meu dinheiro, minha sandália, minha toalha, meu garfo, tudo é meu e tudo é teu, e aí não existe mais unidade. Uma casa dessa não prospera. Uma casa dessa está em ruínas. Uma casa desta que não há unidade, Deus não ordena a bênção. É na unidade, na comunhão, que as nossas orações são ouvidas e atendidas. Nós não podemos estar em confronto com a palavra do Senhor. Algo que, como um provérbio popular, que diz que a união faz a força. Mas eu quero trazer para você o livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 ao verso 12. É melhor serem dois do que um, porque maior pagamento pelo seu trabalho. Verso 10. Porque se cair um, levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem junto, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecer? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Imagine agora, eu queria que você trouxesse a sua memória quando você namorava no início do seu casamento, quando você teve seu primeiro filho, aquele primeiro amor, aquela forma de verdade, e tudo fluía de uma maneira tremenda. Até alguém que começou uma construção e começaram os dois juntos, né? Parece que a mulher se tornava a servente e o marido se tornava um pedreiro, e eles estavam ali, a construção fluía, que não era brincadeira, no trabalho, os dois juntos, galgando, conquistando, vencendo. Mas aí o inimigo coloca algo que vem para destruir a unidade, e aí a bênção estanca. Numa casa onde há briga, contenda, Deus não poderá ordenar a bênção. É bíblico falar, Deuteronômio capítulo 32, verso 30, se você perseguir 1000, se você sozinho perseguir 1000, eles vão fugir de ti. Agora, se forem 2, faz fugir 10.000. Veja que é mais fácil a oração entre o marido e a mulher, ligando os céus na terra, se fazendo cumprir a oração sacerdotal, aquilo que Cristo Jesus ensinou aos seus discípulos quando disseram: Mestre, Rabino, ensina a nos orar. E ele diz: olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu desejo, eu anelo, a minha forma de crer não é uma ansiedade humana, mas é vivenciar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mas uma casa onde há contenda, palavrões, murmuração, não tem como estabelecer a paz genuína. E algo que está queimando meu coração é que
me volta aquele momento de exemplo onde o povo de Deus estava sendo guiado, 12 príncipes de Israel, para entrar em uma terra que o Senhor disse: essa terra eu vou dar a vocês, essa terra é de vocês. E ali eles passaram 40 dias. Desses 40 dias, 10 passaram a murmurar: a terra é boa, mas tem gigante. A terra é boa, mas engole gente. A terra é boa, mas nós não podemos. Imagine. E quando eles voltaram, eles trouxeram um relatório de fracasso, derrota. Somente Josué e Caleb se levantaram em unidade e disse: subamos e possuamos, porque o Senhor já nos entregou aquela terra. E nisto, os 10 trouxeram algo como uma maldição. Por cada dia de murmuração, foi 1 ano. E eles passaram 40 anos no deserto. E nisto eu quero trazer uma palavra de reflexão para você, que está vivendo em um deserto, que está falando, murmurando, questionando, até aquilo que Deus falou e prometeu. E eu te digo, o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas nós precisamos estar alinhados. Precisamos estar na palavra, e a palavra tem que estar dentro de nós, para que tudo aquilo que está escrito se cumpra. O propósito de Jesus nos designou aos seus discípulos para que eles pudessem caminhar, indo por todo mundo, de 2 em 2, pregando o Evangelho. Nisto, para nós, aqui nos dias de hoje, quando a Bíblia diz em Lucas 10, verso 1, depois disso o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Aqueles que iriam anunciar, eles iriam aplanar o caminho, né? Eles iam alinhar e dizer: olha, vai vir um aí que ele é poderoso para fazer milagres e maravilhas, através de 2 pessoas. Unidade. Diga assim comigo: unidade. Unidade. Deus ordena a bênção. Deus ordena a bênção. Diz assim: se na minha casa tiver unidade, a bênção reinará. a bênção reinará. Aleluia. E nisto, pare para pensar, reflexão nessa manhã de terça-feira. Quando uma casa tem contenda, falta tudo, quebra tudo. Parece que tem um destruidor, né? Tem um cupim. Tudo quebra, tudo queima, tudo se desmancha, nada dura por causa da contenda, falta de união. Veja que houve um momento, quando Cristo foi assunto aos céus, precisariam eles colocarem o evangelho a propagar. Em Atos 13, verso 2, separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que o Senhor os tem chamado. É de 2 em 2. É quando a unidade, 2 concordando. Você que é mãe e você tem o seu filho, chame ele. Vamos orar, filho. Vamos orar, filha. Vamos declarar milagres. Vamos declarar recursos. Vamos declarar bênção. Vamos orar a Deus e vamos concordar em um nome de Jesus. A oração em concordância vai trazer uma forma de liberação. Os céus serão abertos. Aleluia. Naquele momento os anjos estarão disponíveis para nos ajudar. É bíblico a palavra do Senhor dizer que os anjos estão ao nosso serviço. Mas eles só vão estar ao nosso serviço se nós estivermos alinhados. Veja que em Mateus 18, 19, repetindo: se 2 concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, será concedido por meu Pai que está nos céus. Pare para pensar, amado. Você, homem, marido, você, esposa, está andando brigado há quantos anos? Tem gente que está dentro da mesma casa e dorme em quartos separados. E se dizem crentes. E nesse momento, cada oração perdida, inválida, que não passa dos céus, são impedidas as vossas orações. Homens religiosos que não tratam bem as esposas, suas orações estão sendo impedidas. Mulheres religiosas também. Porque não tem como uma pessoa, é bíblico declarar, que aos casados tomem conta das coisas do mundo para agradar a sua esposa. Aos solteiros tomem conta das coisas da igreja, do Senhor. Nisto, o nosso culto começa dentro de casa. Se nós formos, de uma maneira, criteriosos de a nossa casa ser transformada em um lar cristão, quando formos para a igreja, para o trabalho, para a faculdade, colégio, trabalho, nós seremos luz, bênção, porque nada vai nos atingir, de uma maneira que
O inimigo não vai nos ver porque nós não temos a legalidade. Pare para pensar. O inimigo ele procura legalidades para que possam cirandar na sua vida. Nós temos promessas dadas pelo Senhor. Promessas físicas e espirituais. E nisso, a saúde inclui na maneira que estamos em unidade. 3 João, no capítulo 1, só tem um capítulo, verso 2, diz assim: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que estejam com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Eu quero dizer algo, você tem um direito àquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Veja que a palavra do Senhor está declarando aqui que nós estejamos bem de saúde, assim como vai bem a nossa alma. Quantas pessoas estão doentes na alma? Quantas pessoas não deixaram até de acreditar? Deixaram de executar aquilo que é a vontade de Deus, de permanecer firmes, fundamentados na palavra de Deus. É claro que nós teremos que passar por 3 fases da nossa vida: deserto, vale e monte. Mas eu quero declarar uma coisa: no deserto, Deus vai te dar vitória lá. No vale, você vai se ver só. Naquele momento de solidão, você pensa que está só, mas é o Senhor te segurando pelos braços. E no Monte Santo do Senhor, quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Aqueles que tiverem mãos limpas e coração puro. Uma pessoa que tem um coração quebrantado e compungido, ele está subindo ao Monte Santo do Senhor. Uma pessoa que é genuinamente verdadeira naquilo que ele possa estar pedindo a Deus: Senhor, eu errei, me perdoa. Peça perdão à sua esposa, converse com seus filhos, de uma maneira que você possa trazer a paz reinando na sua casa. Essa paz que excede todo entendimento vai trazer uma forma de bênçãos físicas e bênçãos também materiais, bênçãos espirituais. A saúde divina vai reinar, porque tudo começa de uma forma na alma. E se nós não estivermos alinhados aqui na terra, declarando as bênçãos de Deus que enriquece e com ela não traz desgosto, como poderemos vivenciar isso no nosso espírito, se nós não formos verdadeiros? E nisso, o Senhor está me colocando nessa manhã, para que você possa compreender. Lá em Gálatas 5:1, estás, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou? Ou você está preso nos rudimentos, em picuinhas, em indiferenças, em inveja? Faz até vergonha alguém dizer: eu tenho inveja de fulano. Inveja é algo satânico. Você não pode ter inveja de ninguém. Você tem que entender que cada um tem aquilo que buscou, aquilo que galgou, aquilo que está trabalhando. E no momento que você não cria indiferença daquilo que Deus está abençoando, nós podemos viver dias de céus na terra. Eu creio nisso. Mas se nós estivermos em unidade, onde Deus ordena a bênção. Amados, o crente sempre tem que colocar a palavra em atividade. Tiago capítulo 1, verso 22 vai dizer que não sejamos somente ouvintes, mas nos tornem praticantes. Porque aquele que ouve e não pratica, engana-se a si mesmo. Quantos e quantos eu conheço que vivem uma vida piedosa, uma vida de santidade, reclusão, mas quando chega na casa, meu Deus, tem pessoas que dizem: o inferno é lá em casa e o diabo é minha esposa. Misericórdia. Pessoas que colocam a forma de maldade através das palavras, e isso vai acontecer, porque o homem se alimenta daquilo que ele fala. Se nós estamos vivendo algo hoje, é porque falamos ontem. A palavra tem poder na vida e poder na morte. Libere perdão, seja livre de toda ofensa. A ofensa, ela traz um peso na mente. Precisamos estar livres, como a palavra do Senhor diz: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Somos libertos pelo poder que há no nome de Jesus, para andarmos em novidade de vida, para que possamos viver dias de céus sobre essa terra. Nada vai acontecer se eu primeiro não estiver em unidade. Olhar para os 4 cantos dessa terra e não ver ninguém com raiz de amargura dentro do meu coração. Ao que está escrito lá em Isaías 58, verso 8. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora.
A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Louvado seja o nome do Senhor, porque é de glória em glória, de vitória em vitória. Talvez até hoje você tenha carregado alguém dentro do seu coração, trazendo mágoas, sentimentos de percas, sentimentos de raiva, de ira, e neste momento se livre disso. Solte os pesos, seja liberto, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Se você não tem forças, humanamente falando, peça ao Espírito Santo de Deus que possa trazer amor para você, brandura, domínio próprio, porque isso é um fruto do Espírito. Alguém pode estar dizendo, mas eu não suporto, eu não aguento ver, eu fico irado quando eu vejo. A palavra do Senhor nos diz que o domínio é um fruto do Espírito. Isso é uma qualidade daqueles que são morada dele. Isso também identifica que você tem o nome escrito no livro da vida. Porque só pode ter o Espírito Santo quem tem o nome escrito no livro da vida. E se você não tem o domínio próprio, está dizendo que você não tem o Espírito Santo. É sério o que eu estou falando. Deixe de ser um religioso. Se torne um praticante da palavra de Deus. Libere aquilo que foi derramado na cruz. Amor sem medida. Deus, ele não tem amor. Deus, ele é amor. E esse amor foi derramado na cruz do Calvário. E esse amor, que é Jesus, dentro do nosso coração, seremos transformados, seremos mudados para a glória do Senhor nosso Deus. E nisto, amados, você tem que pedir com fé. Peça que esse sentimento de maldade, esse sentimento de ódio, esse sentimento de rancor, esse sentimento de perca, sei lá, aquele que você está dizendo, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu sei nesse momento. É a falta de perdão. É a falta de cura interior. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 6, capítulo 1, verso 6, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Seja fiel àquilo que você está pedindo a Deus. Quando nós nos libertamos de toda a indiferença, nós vamos viver dias de céu sobre essa terra. Eu vou dizer também uma coisa, cura divina. Repito aquilo que eu venho falando na rádio, a gente tem experiência de muitas vezes estar orando por alguém, o Espírito Santo traz uma palavra de conhecimento, naquele momento a gente sabe por que aquela doença chegou àquela pessoa e vem uma palavra de conhecimento dizendo para aquela pessoa, esse mal que está em você veio através de uma amargura, de uma falta de perdão. E a sua cura já está dentro de você. Libere perdão e você será curado. Pasmem. Eu já vi pessoas ranger os dentes depois do que eu falar isso, tremer todinha e dizer, eu vou para o inferno, mas não perdoo essa pessoa. E são pessoas que se dizem crentes, cristãs, pessoas que estão na igreja. E eu vou dizer, perdendo tempo. Porque não tem como você receber algo dos céus se dentro de você o vaso está sujo. Lembre-se que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, verso 7. Tranca no teu quarto e fala com teu pai em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. É Deus que vai ver o nosso coração. Deus não vai ouvir. Primeiro ele vai ver o que está dentro do teu coração. Para aquilo que você esteja falando, seja fluentemente e chegue ao trono da graça. Sabemos que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, ele transforma a nossa oração. E ela chega ao trono do Pai como aroma suave, como som agradável. Mas alguém que está com um vaso sujo, o coração preto, escuro, amargurado, não tem como o Espírito Santo levar uma oração dessa. Mude a sua história hoje. Mude a sua forma de viver. Viva o melhor de Deus nessa terra, conquistado por Cristo Jesus. E você verá quanto tempo você tem perdido com mágoas, picuinhas, indiferenças, com, essa palavra é bem antiga, né? Intrigados, né? Corta aqui, não falo mais contigo, eu não quero saber de fulano. Amados, a Bíblia é bíblico a dizer, orai pelos vossos inimigos. Se a palavra do Senhor está declarando isto, orai pelos vossos inimigos, é porque existe uma legalidade que precisa ser quebrada. Quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, o Senhor,
Ele vai ordenar a bênção. Lembre-se que a Bíblia diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Não é você que precisa correr atrás da bênção. É a bênção, é a misericórdia que vai te seguir todos os dias da tua vida. Se liberte no poder que há no nome do Senhor Jesus. E as horas estão chegando, chegou ao fim. Eu nem percebi aqui, mas eu quero que você, a sua fé, se apoie, se firme exclusivamente na palavra de Deus. E que você possa confiar aquilo que Jesus conquistou na cruz. Se Ele me perdoou, Ele está declarando que você também pode perdoar. Que muito foi perdoado, muito dá. Porque sabe de onde Ele foi tirado. Nós fomos tirados do lamaçal do pecado, do charco de lodo, e fomos fundamentados, firmados na rocha que é Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar você com essa palavra viva e verdadeira. E quero fazer mais uma vez o convite que eu falei lá agora de manhã, logo cedo. Hoje, 19h30, lá no Ministério Palavras da Fé, estará conosco quem, Jana? A cantora Alice Maciel. Alice Maciel vai estar lá conosco, louvando, e eu vou declarar para a igreja: olha, ela vai começar o culto 19h30 até 9 horas. Ela vai ficar esse tempo todinho lá na igreja, lá livre, para ela falar daquilo que Deus tem no seu coração. Ela vai louvar, vai adorar e vai trazer uma palavra do céu, uma palavra profética para todos aqueles que nele crê. Teremos ali 1h30 ali de festa na terra e festa nos céus. Porque eu sei que depois daquele momento que estivermos, muitas pessoas voltarão e se renderão a Cristo Jesus. Seja nosso convidado, repetindo, não leve crianças, porque nós não teremos espaço para as crianças nessa terça-feira. Nosso departamento infantil será fechado, nós não teremos acesso, e você possa ser sábio, deixe sua criança com um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, porque antigamente você ia para os forrobogodó, deixava seus filhos com todo mundo, né, irmão? Aí quando se converte, quer levar o menino por todo canto. Deixe seu filho hoje e você possa estar conosco para celebrar, marchar na terra e declarar que Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo Deus é bom. Quem interagiu conosco nessa manhã, Jana? Dá tempo ainda? Dá tempo? Dá, Deus. Glória a Deus. Quem interagiu foi Janaína Santos, Severina Lira, Maria de Fátima, Claudilene, Anderson, Vilma, Nilda, Zéza, Fatinha, João Cleones, Jocélia, Lúcia, Ilza, Girlene, Genilda, Edilene, José Marques e Ivonalda, Elisângela, Cícera, Joelma, Sandra, Geisa, Irmã Cleonice, Cineide, Sueli, Nalva, Arivonaldo, Gabriele, Janaína Rafaela, Erilson, Aparecida, Edinalva, Aretussa, Edileuza, Girlene, Rosângela, Fátima Macena, Silene e todos do Fabrico. Aí tem um pedido de oração também. Pedido de oração. Vamos lá, pedir. Orar por Alexandre Santos e Márcia e Carlos. Vamos orar, finalizando. Pai, nós queremos colocar, Senhor Deus, essas pessoas, Alexandre, Sandra e Márcio e Carlos. Senhor Deus, que o Senhor possa trazer a eles aquilo que estejam precisando nesse momento. Quebra as cadeias, rompe os grilhões, e que a tua bênção, Pai, sabedoria cheguem para eles. E aquilo que for necessário, como cura, libertação, salvação, cheguem até eles e teu nome seja glorificado em nome de Jesus. E a todos que estão nos ouvindo também, sejam livres para a glória de Deus. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos os ouvintes agora. Em nome do Pai que nos deu a vida, em nome de Jesus que nos deu a vida eterna, e em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz marchar em autoridade divina, que nos faz andar em novidade divina, marchar em autoridade divina e correr para o alvo, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. E você? A ordem é para marchar. Até mais tarde. Deus abençoe.